tema desse mês, que nós estamos trabalhando no curso do mês de maio, é um tema que eu acho que ele é um tema urgente, urgente para a nossa sociedade, urgente para nós profissionais dos ambientes físicos, porque eu acho que a partir desse conteúdo, a partir da reflexão desse conteúdo, talvez a gente consiga começar a pensar nos nossos ambientes físicos como um auxílio, uma ferramenta mesmo de como que a gente pode voltar a ter a nossa presença completa nos ambientes físicos, porque é muito disso que a gente vai falar hoje. A gente vai continuar a nossa temática aqui, trazendo o conceito de corpos fragmentados. Então, o que é uma mente fragmentada e por que que o ambiente virtual faz com que a gente esteja desenvolvendo isso e modificando o nosso cérebro, inclusive, gente. Mas eu precisava trazer um recorte do que foi a palestra do Jonathan Haidt aqui no Brasil, porque sim, gente, esse psicólogo social estava aqui no nosso país e justamente ele estava aqui para debater quais outros passos nós podemos dar para que realmente a infância seja um período em que exista o brincar, exista o aprender a se relacionar, aprender na nossa conexão social. Só que aí, lógico que eu precisava trazer para vocês um pequeno resuminho, assim, do que ele falou. Basicamente, ele trouxe um overview da publicação do livro dele, só que daí ele trouxe um pouco mais de contexto para o cenário brasileiro, porque o livro da Geração Ansiosa, ele não trata do Brasil, justamente porque o Brasil não tem dados suficientes, dados de qualidade, dados de longo período, né, onde a gente consegue fazer aí uma análise de como o nosso país está em relação à questão da ansiedade com os nossos jovens, mas então, isso não está no livro dele, o Brasil não tem dados brasileiros ali, mas ele foi atrás desses números, e daí, assim, a única coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, aqui dos dados que são disponíveis ali, que ele trouxe para fazer o comparativo, o que ele traz é que, assim como em outros países está existindo essa epidemia na saúde mental dos nossos jovens. Então, no livro ele cita Estados Unidos, Austrália, Europa, como países que estão registrando um índice muito grande, um aumento na ansiedade dos jovens. No Brasil, ele também viu, a partir ali de alguns dados que são disponibilizados em hospitais, ele também viu que esses dados estão subindo. Tá, então, um pouquinho depois de 2010, que é quando ele fala da reconfiguração, né? Porque no Brasil ele vê que tem esse delay por conta do acesso à nossa população aos smartphones. Então, como o nosso país é um país em desenvolvimento, a gente teve um delay, vamos dizer assim, para todo mundo ter um smartphone. Hoje a gente sabe que todo mundo tem, mas realmente a gente teve um gap aí nos anos para aquisição. Então, os índices começaram a subir um pouquinho depois aqui no Brasil. Então, aqui ele mostra no gráfico, né, o quanto os índices de suicídio, infelizmente, começaram a subir no Brasil a partir de 2019. A incidência de ansiedade em crianças no SUS também superou, mas o que diz é que os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram o de adultos pela primeira vez no Brasil. E a gente já sabe que os índices de ansiedade de adultos já eram uma coisa surreal aqui no nosso país, né? Eu queria fazer primeiro uma provocação com vocês, com essa foto de Dresden. É uma foto de 1903. E eu queria chamar a atenção para o que já acontecia naquela época, em 1903. Como era o mundo em 1903, gente? O mundo tinha recém descoberto e desenvolvido a eletricidade, então as cidades modernas, junto com a industrialização, estavam ali recebendo a iluminação pública, né? A iluminação dos ambientes. Então as coisas estavam realmente em pleno desenvolvimento. E Dresden, então, essa cidade na Alemanha, não estava atrás do que estava acontecendo no restante da Europa com o desenvolvimento industrial. E o que a cidade de Dresden resolve fazer em 1903? Eles resolvem mostrar para todos o quão evoluídos, o quanto eles já estavam conseguindo se desenvolver nessa modernidade, né? E aí, eles fizeram um evento para fazer essa demonstração e chamaram para o discurso desse evento o George Simmel, que era um filósofo na época muito conceituado. Ele trouxe um discurso de preocupação do quanto aquela modernidade cheia de estímulos impactaria na vida das pessoas. Nós estamos expostos a mais informação em um dia, gente, que uma pessoa recebeu durante toda a sua vida na época do Renascimento. Bom, primeiro ponto, eu acho que todo mundo aqui tem que concordar, né? Na época do Renascimento, pensa só, a gente tinha Leonardo da Vinci. O cara tinha tempo para pensar, ele tinha tempo para estudar, ele tinha tempo para desenvolver as suas coisas, porque pensa, ele praticamente não tinha tanta informação assim em um dia. E nós estamos recebendo. E o que isso está causando nas nossas vidas? Essa falta de tempo, essa correria, essa maluquice doida que todos nós vivemos. Vamos olhar um pouquinho para isso? Eu queria dividir com vocês um dia na vida de Laura. Ela, Laura, arquiteta, mãe, tá? Vivendo agora em 2025. O despertador toca às 6h15 da manhã. Mas Laura já está desperta. O filho veio para sua cama de madrugada e o sono foi leve, interrompido.
Antes mesmo de levantar, ela já tem o celular nas mãos. Clica em uma delas, depois em outra, e sem perceber, já se passaram 17 minutos. Na cozinha, entre o café e a lancheira, responde mensagens por áudio enquanto tenta manter o tom de voz calmo com o filho que está emburrado por não querer ir de tênis hoje. No trânsito para a escola, aproveita os sinais fechados para responder mais mensagens. Um cliente quer saber se dá tempo de trocar o revestimento do lavabo. Outro está pedindo fotos do projeto renderizado para postar nas redes. Ela sorri com o pedido, mas sabe que vai levar horas para montar aquele material. E ela não tem horas. Depois de deixar o filho, passa rapidamente na obra, enquanto conversa com o empreiteiro, o celular vibra o tempo todo no bolso. Uma notificação da planilha, outra no Instagram, alguém comentou: maravilhoso esse conceito biofílico. Ela agradece e se cobra. Deveria postar mais. Chega em casa, liga o computador, mas o celular continua ali ao lado. Durante a reunião com o cliente, ela compartilha a tela, sorri, explica o conceito. Mas entre um slide e outro, olha de relance o celular. 7 mensagens novas, 2 directs, um Reels interessante. Guarda para depois, ou acha que sim. No meio da tarde, tenta revisar um memorial descritivo, abre o Canva para montar um post, mas antes de finalizar, clica para ver as métricas do último carrossel. Vê um Reels de um colega arquiteta que viralizou, depois outro. Quando se dá conta, 40 minutos se passaram. À noite, depois do banho do filho e da janta improvisada, senta no sofá com um notebook no colo e o celular na mão. Alterna entre responder mensagens, montar o cronograma da obra e reagir a comentários no Instagram. Vai dormir depois da meia-noite com a sensação de que não parou um segundo, mas também não avançou o que gostaria. Porque, gente, na história da Laura, ela vive conectada com o cliente, com os projetos, com as redes, né? Mas desconectada do próprio tempo, do próprio corpo, do próprio sentir. Ela navega entre multitarefas, mesmo a gente sabendo que o nosso cérebro não é capaz de fazer multitarefas. E por mais que a gente tente se convencer de que sim, a gente consegue, o número médio de notificação por dia no celular de um jovem é de 192 notificações. E depois eu quero que vocês façam essa conta de vocês, tá? Pegando as horas disponíveis que esse jovem tem durante o dia, que são as horas que ele fica acordado, seria mais ou menos uma notificação a cada 5 minutos. Eu me fiz o exercício. Gente, pasmem, eu cheguei a ter mais de 150 mensagens novas a cada hora. Mais de 2 mensagens por minuto. E aí, gente, eu trouxe uma frase da Sherry Turkle, num ensaio que ela fala sobre o poder mesmo da conversa na era digital, que ela diz o seguinte: estamos sempre em outro lugar. Ela falando sobre os smartphones. Então, a gente realmente está anestesiado. E a contemplação tem tudo a ver com o ambiente físico, né? O ambiente físico, ele pode nos levar a estados de contemplação sensacionais. Só que a gente não está disponível para que ela aconteça, porque estamos sempre em outro lugar. E olha só que interessante, do ano passado para cá, o sentimento que tem sido mais projetado é o sentimento do foco. Então, realmente, foco é algo que está todo mundo buscando justamente porque ninguém tem mais. Ninguém mais sabe se concentrar. Então, ele realmente tem aqui o ponto focal, né? E eu quis trazer isso que não somos somente nós que estamos aqui na live, mas está sendo realmente geral. E o que é atenção? E essa definição eu tirei também do livro do Jonathan Haidt. Ele vai dizer o seguinte, que a atenção é a escolha que fazemos de nos manter em uma tarefa, um pensamento, um caminho mental, enquanto saídas atraentes nos chamam. E ele coloca que a atenção é uma escolha. E a distração, né? E tem um detalhe importante. Então, a atenção é essa escolha que eu faço em manter o foco em algo, em uma atividade, mesmo que outras coisas me chamem a atenção. Só que, gente, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido ao longo aí da nossa evolução a ser distraído. Porque ser distraído era o que poderia ser a nossa sobrevivência, né? O nosso cérebro ele foi desenvolvido para que a gente mantenha essas microatenções em outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque isso, durante a nossa evolução, era algo que era muito importante para nos manter vivo. E aí eu trouxe o recorte, gente, de uma pesquisadora de atenção, que é a Glória Mark, ela é PhD nessa área, e ela vai trazer para a gente nessa publicação que, em média, a gente passa 47 segundos focados em uma tela ou em uma tarefa antes de sermos interrompidos ou voluntariamente trocamos de contexto. Então, ou a gente é interrompido por uma mensagem, por uma notificação que chega, ou de forma independente, a gente para o que a gente está fazendo e vai fazer outra coisa. E quando a gente faz essa multitarefa, que é o multitasking, que em inglês eles chamam, o estresse aumenta. E olha só, gente, 47 segundos é o que a gente hoje consegue manter de atenção focada, e esses estudos da Gloria Mark vão dizer que isso vem caindo ao longo dos anos. Em 2004, a gente conseguia manter o foco com 2 minutos,5, 2 minutos e meio. E isso veio caindo. Ó, não, desculpa, em 2 minutos e meio antes de 2004. Em 2004 passou para menos de 1 minuto e atualmente, então, a gente está em 47 segundos. E isso gera em nós o quê, gente? Fragmentação do nosso pensamento. Manter uma linha de raciocínio hoje, sem ser interrompido, sem
começar a pensar em outra coisa, ou sem mudar o nosso comportamento para outra atividade, é muito difícil. E qual é o conceito de fragmentação que eu trouxe aqui para vocês também do livro do Jonathan Haidt? Fragmentação é o fluxo interminável de interrupções, fragmentação constante da nossa atenção. Mas hoje, como que você disponibiliza os aparelhos nos seus ambientes? Você vai dormir com o seu celular no quarto? Gente, quem é aluno NeuroArc já me ouve falar isso há muito tempo, né? E eu sou realmente aquela que vai defender a necessidade de você, ao menos, colocar o seu celular para dormir em outro cômodo que não seja com você, tá? Então, eu quis trazer essa provocação para que a gente comece a entender também o como o nosso ambiente, ele também está potencializando um comportamento nosso ou deixando com que a gente tenha aquele comportamento. Um estudo, gente, demonstrou que simplesmente ter o seu celular do seu lado, você não está mexendo no seu celular, mas ele está do seu lado, ele já reduz os nossos recursos cognitivos disponíveis. E eles reforçam o hábito da checagem contínua. Então, ó, notificações e alertas, elas funcionam como estímulos condicionantes, que nos fazem pegar o aparelho repetidamente, muitas vezes, sem um objetivo claro. Então, o Jonathan Haidt, ele vai dizer o seguinte, que hoje muitas pessoas se sentem incapazes de completar um raciocínio sem checar o celular no meio, que é a fragmentação do nosso pensamento. Então, a gente tá aqui, aí quando você vê, você já tá com o celular na mão, ou você tá conversando com alguém e quando você se deu conta, você já tá de novo com o celular na mão e parou até de conversar com a pessoa na sua frente. A gente tem aí, ó, essa dificuldade de tolerar intervalos sem novidade. Então, por quê? Porque realmente a gente tá no vício da liberação da nossa dopamina, né? E isso é ligado a um fenômeno que não sei se vocês conhecem, que se chama FOMO, ele também tem sido bem divulgado ultimamente, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Então, esse medo de você não saber o que está acontecendo, de quais são as novidades, se alguém falou alguma coisa, é o que faz você ficar em constante estado de alerta. É isso, gente. Estamos em constante estado de alerta, tá? E aí eu queria trazer 4 efeitos de longo prazo da nossa exposição digital sobre o cérebro e o pensamento. A gente já viu, então, que existe essa fragmentação. Mas o que acontece no nosso cérebro em forma de longo prazo, né? Alterações estruturais e funcionais do nosso cérebro em desenvolvimento, né? Isso a gente falou bastante na aula anterior, o quanto isso está impactando a estrutura cerebral das nossas crianças, porque elas não estão passando por experiências que são fundamentais elas passarem para que elas tenham um desenvolvimento apropriado do cérebro, tá? Segundo ponto a desorganização das redes atencionais em adultos, e aqui a gente já tá falando de nós, adultos, tá? O uso contínuo de redes sociais e notificações cria um padrão de atenção instável, chamado de atenção parcial contínua, dificultando a sustentação de foco em uma tarefa por períodos longos. Terceiro ponto, redução da capacidade de leitura profunda e contemplação, que foi o que eu já tinha falado aqui para vocês, né? A longo prazo, ele pode enfraquecer a nossa habilidade de ler com empatia, análise crítica e profundidade, o que impacta na formação do pensamento coeso e sofisticado. E o quarto ponto, a internalização de padrões de fragmentação, né? Que é aquilo que a gente já viu, né? Que daí a gente torna esse comportamento um hábito mesmo. Então, quando você vê, você tá pulando de uma tela para outra sem nem se dar conta de forma consciente que aquilo está acontecendo. Que as experiências digitais, elas tendem a desengajar o corpo, limitando a cognição sensorial. Então, eu tô só com 2 estímulos, né? Normalmente, quando a gente está no mundo virtual, a gente está utilizando aí 2 sentidos, a nossa visão e a nossa audição, normalmente, né? Os outros sentidos, eles ficam aquém. Eu tô aqui com vocês, estou sentada, eu não tô no meu corpo em movimento. A gente já sabe que o corpo em movimento ajuda a assimilar as informações do nosso ambiente, né? Inclusive, tem uma parte linda aqui no livro da Geração Ansiosa que o Jonathan Haidt vai trazer a questão do movimento síncrono. Então, quanto se movimentar junto com grupos de pessoas também é maravilhoso para o nosso cérebro. Então, a gente já sabe que a gente precisa voltar a ter experiências corporificadas, né? A gente está preso a um ciclo de comportamento automático e altamente estimulante. E a gente precisa voltar a ver que o nosso corpo é a base do nosso pensamento. Lembra lá nas aulas da NeuroArc, gente, Merleau-Ponty, que fala sobre a percepção corporal, o quanto a gente integra da percepção corporal na nossa ferramenta EAPA e o quanto ela traz para nós de presença quando você está preenchendo aquela ferramenta. Então, a gente tem caminhos, tá? Temos caminhos. A gente pode tirar essa anestesia do nosso ser a partir dos nossos ambientes. A gente precisa voltar a habitar os nossos corpos.